Feliz sábado para todos. Eu falei para todos, foi para alguns, né? E para todas também. Estava com muita saudade da minha igreja, meus queridos, minhas queridas, tanto tempo que a gente não se vê, né? Muitos aqui têm muito tempo, acho que já fiz até aniversário. Estou muito feliz de estar aqui com vocês de novo. Pode colocar nosso PowerPoint, por favor? Feliz sábado, Claudelice, né? Feliz sábado. Bom frio para você. Bom frio para vocês também, né? Isso para mim é uma experiência, assim, como quase um carioca, experimentei esse frio aqui, quase uma covardia também, né? Mas a Claudelice me fez uma promessa. Lá na frente está quentinho por causa das lâmpadas. E realmente, viu? Daqui a pouco a gente começa a transpirar, porque parece uma calor lareira aqui, viu? É calor. Estou com pena de vocês. Mas é muito gostoso também sentir o frio. Hoje, nosso sábado, primeiro sábado do mês, para nós é um motivo assim, muito especial, porque a gente vai refletir da nossa importância como cristão, a nossa missão como cristão, o que nós estamos fazendo aqui e qual é a nossa razão de existir. Nós estamos sem o controle? O controle está ali, por favor. Pode passar o primeiro slide, Claudelice? Claudelice, qual é a definição do dicionário para a palavra missão? Bem, o dicionário diz que missão é um encargo, uma incumbência, um propósito e uma função específica que se confere a alguém para fazer algo. É um compromisso, é um dever. Qual é a última palavra, então? Dever. É um dever. Mas o que o dicionário define? Como é que ele define para os cristãos o que é missão? Para os cristãos, missão significa propagar o evangelho através da igreja. O missionário é aquele que tem a missão de divulgar a fé. É o que se dedica a pregar e a levar a sua crença religiosa para diversos lugares, espalhando a palavra do Senhor. Eu fiquei, confesso a você, admirado da definição que o dicionário deu para os cristãos. Eu, sinceramente, não esperava assim. Na verdade, essa definição, ele está falando com cada um de nós, não está? Quem aqui é cristão? Alguns não levantaram as mãos, acho que por causa do frio, né? Mas eu acredito levantar, que né? todos somos cristãos. Então, ele está falando com a gente. Olha só que interessante. Cada um de nós tem essa missão. E o que a Bíblia fala que é a nossa missão? Vamos abrir as nossas Bíblias, então, em Marcos, capítulo 16, versículo 15. E vamos ler juntos. Quem não encontrou, tem escrito ali na tela. Vamos? E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Espera aí, vamos fazer esse negócio de novo aqui. Porque Aqui na primeiro frente que já foi escrito. todo mundo para ler, né? E segundo, quem disse? Jesus disse. Disse o quê? Ide. Por onde? Por todo o mundo. Então, não é alguma parte do mundo? Opa, vamos definir isso bem? Porque se a gente não entender isso aqui bem, não vai nada bem. Então, ide por onde? Por todo o mundo. E fazer o quê? Pregai o evangelho. Para... Então, não é para algum grupo especial, né? Toda criatura. Então, vamos começar a falar de algumas coisas sobre a missão que Jesus nos deu. Mas você falou assim, ide por onde mesmo? Por todo o mundo. Aí você fala assim, mas eu não saio de Piracicaba. No máximo eu vou ali em Americana, vou em Campinas ou São Paulo. Então esse negócio não é para mim, porque... Será que eu posso fazer esse trabalho por todo mundo aqui de Piracicaba? Nós temos que entender algumas coisas, né? Agora, tem também alguns casos de algumas pessoas que são daqui de Piracicaba que vão também em algum lugar do mundo. E aí, como é que eu posso entender que algumas pessoas aqui de Piracicaba vão para algum lugar do mundo pagando pelos seus próprios recursos, nas suas férias, para ir para um outro país fazer uma missão? Aí você fala assim, peraí, que amor é esse? O que move esses malucos de sair de Piracicaba e ir para a Índia
ir para o Quênia, gastando dinheiro do bolso. dinheiro do bolso. Vocês estão entendendo isso, gente? Que coisa maluca, né? Nas férias, sem receber salário, para fazer uma missão para quem a gente não conhece. E depois, quando volta a trabalhar, não vai ter salário no próximo mês. E aí, vamos conhecer esses dois malucos que foram para esses lugares para fazer uma missão. E vão entender o que move, o que está no coração dessas pessoas, para a gente entender o que essas pessoas vão ganhar com isso e o que você pode ganhar apoiando esse trabalho, ou você também sendo um missionário lá ou aqui. Vão entender? Nós vamos chamar aqui esses dois que a gente já conhece, mas muita gente pode não conhecer, né? Vão se apresentar. E você que está aí assistindo, ou agora, ou gravado em algum momento, conhecer esses dois aqui. Esses dois, vocês estão de microfone? Então, né? Sim. Sim. Então, eu quero que vocês se apresentem. Quem são vocês, né? Você apresenta ele, ele te apresenta. Melhor assim, né? Esse é o bonitão aqui, é o Paulo, meu esposo. E a gente frequenta aqui o Espaço Novo Tempo. E a gente gosta de visitar outros lugares do mundo e também de ajudar as pessoas. Essa que não enxerga tão bem é a Ana Carolina. É minha esposa, ela é bonita, ela sim é bonita do casal. Nós somos aqui do Espaço Novo Tempo desde a fundação do Espaço. Nós viemos da Igreja Central de Piracicaba e a maioria da comunidade aqui já nos conhece, né? Mas nós gostamos de nos envolver com missão. E todo tipo de missão. A gente vai falar de alguma específica aqui, mas a gente aprendeu a gostar de muita coisa de missão a partir dessas coisas que nós vamos conversar. Pois é. Eu quero falar para vocês que aqui na nossa igreja, em todas as igrejas adventistas, mas especialmente aqui, nós temos um trabalho, uma missão infantil, que é dirigida pela Nid. Cadê a Nid? Está por aí? E vários outros professores. E desde a mais tenra infância, desde pequenininho, as crianças elas recebem uma orientação para serem missionárias. E as crianças são instruídas a dar um dinheirinho, a sua ofertinha, para contribuir com as missões lá longe e também aprender a ser um missionário, desde cedo. Eu pergunto se esse ministério infantil influenciou alguma coisa na vida de vocês para ser missionário algum dia. Quando eu era das classinhas, né? Eu nasci na igreja, como a gente diz, né? Quando eu era das classinhas, é muito interessante que cada trimestre a gente ouve falar de um lugar do mundo, né? Então, você vai na classinha hoje, se você for lá, vai ter classinha, o ambiente vai estar todo da Austrália, todo da região lá do sul do Pacífico, né? E no trimestre passado, aqui mais a região nossa, sul-americana, e aí você ouvia história da África, ouve história lá da Ásia, da China, e aí eu, pelo menos, quando criança, eu ouvia as histórias e ficava pensando, quando a gente é criança, a gente só fica imaginando como é, a gente não tem noção da realidade, a gente só acha interessante. Mas depois, Clube Desbravadores, tendo o livro do ano, um livro que me marcou muito foi sobre a história de David Livingstone. E por todo esse envolvimento, ouvindo histórias de missionários, desde pequeno, foi crescendo um desejo no coração. Eu sempre quis ver como que era ser alguém que falava de Jesus num outro lugar para outras pessoas. Conforme fui crescendo, esse desejo foi despertando no meu coração. Então, foi muito importante. Para mim, as classinhas, eu aprendi muito das histórias da Bíblia, que é o principal da lição. Mas elas ficam marcadas para mim. A lembrança do ambiente da classinha é o ambiente da missão, porque a gente lembra, se a gente vai lá, a gente lembra da África, da Austrália, a gente lembra dos lugares do mundo. Então, para mim, ficou assim marcado. Só perguntar aqui para a igreja. Quem já leu a biografia de David Livingstone? Só uma pessoa. Duas. Vou levantar a minha aqui, 3. Gente, vocês não sabem o que... Né, Paulinho? Você não sabe o que está perdendo. Só para ter uma ideia, eu preciso até reler o livro que eu li, eu era bem jovem, eu lembro bastante da história. Eu ainda sou jovem, então, eu era bem pequeno. Para você ter uma ideia, quando ele morreu, ele é da Inglaterra. Quando ele morreu, o coração dele foi enterrado na África e o corpo foi para a Inglaterra, porque ali, na África, é onde ficava o coração dele. Porque foi ali onde ele dedicou a vida
porque missão é por conta de Cristo, mas o importante da missão que a gente vai ver são as pessoas, o envolvimento, o lugar onde ele estava ali. Ali ficou o coração dele. Então, tem essa história bonita. Quero dar uma missão para vocês. Próxima leitura, procura esse livro. Deve ter um PDF gratuito na internet. Essa é a missão de vocês. Leiam. Eu tenho certeza que nunca mais vão ser as mesmas pessoas. E para você, Carol? Eu não tive essa oportunidade. Eu não participava frequentemente de uma igreja quando eu era criança. Então, essa coisa de missão eu não tive, não, na infância, infelizmente. A oportunidade que as crianças daqui eu não tive, não. Então, mesmo que a gente não tenha nascido na igreja, você pode aprender, em qualquer fase da vida, aprender a amar a missão, né, Carolice? Sim. A gente ouve falar bastante sobre a Maranata. Ligou. Sobre a Maranata. Sobre Maranata. Maranata Brasil, Maranata Internacional. O que é Maranata? Eu vou falar sobre... Passo próximo, que eu até coloquei para entrar na tela, que é a missão da Maranata. A Maranata leva o evangelho a todo mundo, construindo pessoas através da construção. A construção de edifícios necessitados com urgência. A Maranata é uma organização sem fins lucrativos. Ela não é um departamento da Igreja Adventista, mas é uma organização feita por pessoas para atender às necessidades da Igreja Adventista. Então, um grupo de pessoas, há 50 anos atrás, a maioria deles eram pilotos de avião, tinham uns aviõezinhos de pulverização ou de pequenas viagens, falaram, vamos juntar esses aviões, vamos levar uma turma para construir ou fazer uma missão na América Central. E foram. A partir disso, começou a Maranata. E a Maranata sempre, os projetos da Maranata sempre estão atrelados a uma construção que é uma necessidade da Igreja Adventista. Então, a Igreja Adventista, a organização, vamos supor, aqui da América do Sul, a divisão sul-americana, vai para a Maranata e fala, tenho necessidade de tantas igrejas, ou uma reforma num colégio e tal. E aí, esse projeto é levado até a Maranata, eles veem a capacidade de produzir. E isso feito com equipe profissional, juntamente com voluntários. Carol, eu perguntei lá atrás, você já respondeu, né? Mas vou perguntar de novo para todos saberem. Existe algum tipo de seleção das pessoas? Qualquer pessoa pode participar? É só se inscrever? Ou tem algum pré-requisito, alguma coisa assim? Não tem pré-requisito nenhum. O pré-requisito é você estar disposto a se inscrever, né? Pagar a sua inscrição e ir. É livre para todo mundo que quiser. E não tem, o pessoal fala, mas eu não sei falar outra língua. Não tem problema, você tem uma equipe ali te ajudando. Eu não sei participar da construção. Eu também não sabia sentar um tijolo. Eu não sei... Eu não faço parte da Igreja Adventista. Eu não faço parte da Igreja Adventista. Não tem problema nenhum. São grupos abertos. Existem os grupos abertos para todo mundo, e o grupo fechado, que seria... vamos pegar a comunidade Espaço Novo Tempo, formar um grupo e chegar para a Maranata e falar, a gente tem um grupo de tantas pessoas e quer participar. Também é feita dessa forma, se a gente organizar um grupo fechado. Já pensou, gente? Que delícia. É uma boa ideia, né? E quanto custa? Aí, lógico que depende, né? Quando a gente vai para um projeto de missão, você vai como voluntário. Muita gente fala, eu vou como voluntário. A gente tem uma cultura ruim de voluntário no Brasil ainda, que a gente acha que voluntário é fazer algo no meu tempo que sobra, sem pagar nada, porque eu já estou sendo voluntário. Mas não, o voluntário é aquele que se dedica para alguma coisa. Em outros países, essa cultura é mais forte. Então, projetos no Brasil vão variar. Projetos na América do Sul. Eu vou falar dos projetos que nós fomos. Quando nós vamos, o que está incluso na inscrição? Toda a infraestrutura do local, como acomodação, alimentação e o transporte terrestre, o seguro de vida, seguro de acidentes, e uma parte, dos brasileiros, uma parte pequena da inscrição ainda vai como oferta para aquela construção. Tá? Varia também dependendo de como está a cotação do dólar, porque o preço é feito lá, né? Então, na Índia e no Quênia, os valores foram bem parecidos. Girou em torno de R$ 2.100, R$ 2.300
para você ficar hospedado, comendo, sendo transportado, com seguro, com toda uma equipe te dando suporte durante 12 a 15 dias, mais ou menos. Esse aí... a pilha já... passagem também, sobre os traslados? Não, a passagem aérea, aí cada voluntário compra a sua passagem. Tá? Então, você tem que ver o valor da passagem até o destino, e aí você adquire a sua passagem. Porque alguns vão com agenda apertada, chega no primeiro dia da missão e vai embora logo que acaba. Tem gente que já que eu estou aqui, essa parte foi da missão, então eu vou ficar mais alguns dias para conhecer o país, ou conhecer um país vizinho. Cada um faz a sua viagem. Então, esse é o custo para você estar lá, para eles te manterem lá. Depois tem o custo da passagem para você chegar até o local. A partir do momento que você chega no aeroporto, todos os outros custos estão cobertos dentro daqueles dias do projeto. A gente estava fazendo uma viagem, eu e minha esposa, para a Espanha, então nós fizemos uma escala em Casablanca. E quando a gente estava no avião, eu olhei assim, um grupo de pessoas, eu falei, esse pessoal está com uma cara de adventista. Minha mulher falou assim, mas você também fica viajando, né? Não, mas você tem jeito de adventista. E aí, quando eles chegaram em Casablanca, eles abriram assim, aquela parte do compartimento das malas, eu vi um símbolo de adventista. Eu falei, eu sabia, está com cara de missionário. Aí eu falei assim, a mãe de Ná, né? E aí eu perguntei, vocês são adventistas, né? Eu falei, somos adventistas. Aí, papo vem, papo vai, estava indo fazer uma missão no Quênia. E estava indo lá montar uma rádio, inclusive, né? Muito interessante. Mas para onde foi a primeira viagem missionária de vocês? Qual era o objetivo que vocês iam construir? E como é que é a rotina do missionário lá nessa viagem? A primeira viagem foi para esse lugar aí. Alguém sabe que esse lugar é esse? Para a Índia. A gente... como que eu conheci a Maranata e chegou aí? Rapidamente, porque a gente tem várias coisas para falar. Eu estava lá, mais ou menos essa época do ano, em que o pôr do sol é 5h30, mais ou menos, fizemos o pôr do sol, pus na Novo Tempo depois, e começou a passar um programa que chama Maranata Histórias de Missão. Você já viu? Toda sexta, 5h30 da tarde. Aí eu comecei a assistir e falei, nossa, que legal, que negócio interessante. Nossa, mas as pessoas foram e elas não têm nenhuma habilidade anterior para ir como voluntário. E aí eu fiquei animado. Ele falou, entre no nosso site, inscreva-se para também participar. Eu entrei no site naquela noite mesmo, eu cheguei para cá. Falei, nossa, eu queria muito participar de um negócio desse. Eu queria conhecer, eu tenho esse desejo, como eu falei, desde criança, ouvindo falar, isso é muito importante. E ela, tá bom. Aí depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Nesse primeiro projeto, nós fomos para construir uma nova igreja em Somantin, na Índia. Aí é Delhi, é o central, lá onde você vê a Índia. Mas nós fomos, imagina o mapa da Índia, lá no cantinho, perto do Nepal, lá na região montanhosa, no interior da Índia, nós fomos para construir uma igreja para substituir essa igreja. Essa igreja aí toda feita em madeira, e também a capacidade ela já estava cheia para o número de membros que tinha, e necessitando de muitas reformas. Depois de alguns dias, essa igreja, que era assim, pelo lado externo, ela foi sendo construída e o nosso grupo de voluntários deixou a igreja pronta nesse nível. Tá? Aí ela não está 100%. Aumenta o som aí para a gente ouvir o pessoal cantando lá. Esse é o primeiro sábado dentro da igreja, ainda não acabou. Vocês conhecem essa música, né? Do Santo Sábado. Você vê que nossa igreja é uma igreja global. E é muito satisfatório, a gente fica muito feliz, né, em encontrar irmãos lá onde a gente nem imagina que tem gente cantando as mesmas músicas que a gente. A gente saiu, depois de uma semana toda de trabalho, de domingo a sexta, a gente chegou, só tinha esse chão de concreto. Então, a gente montou o telhado e subiu as paredes durante esses dias, além de outros projetos, falando na questão da construção. E, ao final,
depois de alguns meses que a gente partiu de lá, com a equipe finalizando, essa é a Igreja Adventista em Somantim. Que linda. Tá? E como é que é a rotina do missionário lá? Você quer falar? De hospedagem, comida, porque é tudo diferente, né? Eu vou falar, então, de quando a gente chega, depois você fala do dia a dia, tá? Tá bom. Quando a gente chega, primeiro final de semana, primeiro sábado, a gente vai conhecer a comunidade, porque a gente vai construir pessoas. Essa é a parte da construção, ela é muito importante para a comunidade que está lá. Mas o mais importante da missão não é a construção, são as pessoas. A missão é por conta de pessoas. Esse foi o nosso primeiro sábado lá, dentro da igreja, com a comunidade. Então, a rotina é, você chega, conhece a região, e no primeiro sábado você vai conhecer a comunidade onde você vai servir ali. E depois, nesse primeiro sábado, eu cheguei lá meio perdido, e por fim, o pregador fui eu. E é legal porque, primeiro que eu cheguei na escola sabatina, para assistir, a professora me chamou assim, para os adolescentes, falou, vem aqui, eu pensei que ela ia apresentar a gente, né? Pode seguir. Falei, mas como assim? Não, passa a lição aí. Falei, não, mas eu nem falo inglês direito, meu inglês é mais ou menos. Falou, e lá na Índia também, na escola que eles aprendem inglês, porque tem muitos dialetos, eles não sabem falar inglês, eles aprendem na escola. Então, deu certo, que eu falava pouco, as crianças falavam pouco. Aí eu passei a lição. Chegando na igreja, o líder pediu para eu pregar. Falei, já que foi agora, na escola sabatina, vai no culto. E aí você fala, eu falava em inglês, o pastor traduzia para o dialeto deles, e o pessoal do Brasil traduzia para português para o pessoal que estava assistindo. Isso tá? é o dom de línguas, viu, gente? Tá? Então, isso é muito comum. Isso quando não tem mais uma língua, quando traduz para um dialeto diferente. Então, é bem interessante essa mescla. E aí vem a rotina do dia a dia. Então, fala um pouquinho da rotina do dia a dia. Eu não mostrei, ela não sabe a sequência das fotos, então, conforme ela for falando... Aí na Índia a gente tinha um cozinheiro contratado pela Maranata, que cozinhava comidas maravilhosas para a gente. E daí o café da manhã era coisas assim que aqui a gente costuma comer no almoço, mas aí deixava a gente bem forte logo pela manhã, e uma variedade assim, né? Aqui tem grão de bico, arroz integral, aqui é tipo uma tortilha com legumes. Só que não pensa que o grão de bico é temperado com cebola e alho, não. Aqui é uma espécie de feijão Mas com deles, quê? aqui é uma batata. Com o que é temperado lá, Ana? Com curry, muito curry. Curry e pimenta. Muita pimenta. Então a gente tem que se adaptar, eles se adaptam a gente se adapta a eles. Aí depois do café da manhã a gente tem um culto. Mas todos os pimenta dias. de manhã. Todos os horários. Aí a gente faz um culto, que é um momento de reflexão e de ânimo, de gás para o dia. Aí a gente pega o nosso transporte aí e vamos até o local. Na Índia demorava, acho que 40 minutos até o local da obra, onde a gente estava hospedado até a obra. Aí chegando lá, trabalho. Tijolo, massa. A gente não conseguia se comunicar com eles por causa da língua, né? Mas a gente ensinou o pessoal que ajudava a gente na verdade, eles ajudavam a gente na obra, né? A falar massa e tijolo, né? Então, quando acabava a massa, eles massa e tijolo, para trazer massa e tijolo, porque eles ficavam lá ajudando a gente. Então, é trabalho na construção e depois... Aí depois, normalmente, no período da tarde, a gente faz escola cristã de férias. E as crianças dessa região aí, era época de férias, eles passavam o dia, desde manhãzinha, assim, a gente chegava com o ônibus, eles já vinham todos contentes para receber a gente nos ônibus. E daí eles passavam o dia olhando a gente trabalhar na obra. Eles não ficavam brincando, eles não tinham brinquedos, eles ficavam assistindo, como se estivessem assistindo televisão. Aí a gente dava risada, eles davam risada também. Aí a gente falava alguma coisa, eles ficavam repetindo o que a gente falava. E daí, na parte da tarde, que era o momento deles vir mesmo, e, nossa, enchia, assim, a igreja. E interessante que as crianças, desde bem pequenas, a gente até depois vai mostrar a foto para vocês, eles carregam os irmãos nas costas. E a criança pequena carrega a menor na costa. E eles passavam o dia com a criança na costa. Porque os pais estão trabalhando. Uhum. E daí, na escola cristã de férias, era uma coisa assim muito diferente da nossa realidade aqui, porque
né, lápis de cor a gente dava, eles não têm acesso, massinha de modelar a gente deu, eles comeram, a gente teve que recolher rápido, porque eles não As sabiam, não professoras conhecem. da escola sabatina perguntaram o que que era era, aquilo, que o eles que é não essa conheciam. massa? Bexiga, Massa de modelar. uma coisa encantadora. Então, coisas que para a criança que já é tão comum, tão sem graça, né? Fazer uma festa e ter bexiga é o mínimo. Para eles, aquilo era o máximo. E aí, depois de um dia de trabalho, um dia na escola cristã de férias, nós voltávamos, a região era fria, era mais ou menos essa temperatura durante o dia lá. A gente ficava no sol trabalhando, aquecia, mas era a temperatura de hoje, dá para exemplificar bem. Aí a gente ia para esse local aí, fazer o quê? Tomar um banho quentinho. Tomar um banho quentinho. Não tem chuveiro elétrico, na verdade você está vendo que nem tem chuveiro, você está vendo a altura da torneira aí, né? Então o banho lá é daquele jeito, né? Tá vendo a canequinha do lado? É aqui, ó. E aí você fala, mas é porque lá não tem estrutura. Não, a gente tinha um quarto lá especial que eles fizeram para receber hóspedes. Estava tendo um evento, o quarto não estava liberado. No meio da semana, liberou o quarto, eles falaram assim, os casais que estão participando, tem 2 quartos, podem ir para os quartos. Eu falei, agora eu vou tomar um banho, né? Quente, no chuveiro. Em pé, né? Eu cheguei lá, tinha uma torneira bonita, dourada, mas naquela altura com um balde e uma caneca, porque é a cultura do local tomar banho dessa forma. E a água aí, a gente chegou no primeiro dia, na primeira noite, quase 40 horas de viagem até chegar lá, a gente estava, brasileiro tem que tomar banho a cada dia, né? A gente fica desesperado. Para eles, no sábado que a gente não trabalhou, a gente não tinha água quente, porque eles não esquentaram. Falaram, mas vocês vão tomar banho hoje? Vocês nem trabalharam hoje, por que vocês querem tomar banho? Eles falaram. Mas no primeiro dia, estava muito frio, 2 horas da manhã a gente chegou, e eu fui tomar banho, com aquele frio, no tempo assim, com água gelada, porque a gente prefere banho do que se sentir sujo, né? Aí a gente voltava do trabalho, tomava um banho, ia tentar dormir, né? Só conseguia dormir. Não, por causa do fuso horário, porque estava tudo invertido, daí a gente achava que era hora de ficar acordado, e ficava todo mundo acordado, depois no outro dia ficava com sono. Então, no começo, acho que é 12 horas o fuso horário. Não, lá eram 9 horas. 9 horas de diferença do horário daqui. Então, a gente ficava tudo perdido. Aí, à noite, a gente não conseguia dormir. Eu pulei algumas etapas, mas do banho a gente tinha o jantar, do jantar a gente tinha um culto, novamente. Depois o pessoal ia ficar plantado no jardim do diretor, porque era o único lugar que tinha internet. Pegava o Wi-Fi lá, ficava naquele frio lá, mandando notícia para a família, alguma coisa assim. E depois a gente ia dormir, acordava todo mundo 2, 3 horas da manhã nos primeiros dias, porque era o horário de acordar aqui. E essa é a rotina, basicamente. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu coloquei ali no slide. Não, essa rotina mesmo. E aí, diante de tudo isso, de todas essas experiências, quais as lições que vocês aprenderam? A gente vai exemplificar algumas lições através de pessoas, porque, como falou, a missão são pessoas. A gente não pode pensar a missão como o fazer. A missão são pessoas. E a gente aprendeu muito com as pessoas. Fala um pouco desse senhor para nós. Só um parênteses. Às vezes, né, a gente está aqui nessa programação um pouco diferente, a dinâmica de uma mensagem, um sermão, que abre a Bíblia e medita só sobre aquele texto, aqueles textos. Acho que nesse momento aqui é o momento que a gente mais vai entender um pouco da vontade de Deus para a nossa vida. Então, se até agora você está disperso, se você não está entendendo qual é o propósito disso, acho que através da vida dessas pessoas que nós vamos mostrar, que eu e você tiremos lições daquilo que Deus está falando para nós nessa manhã. A primeira coisa é esse senhor. Vou perguntar para vocês o que vocês enxergam, o que vocês interpretam nesse estereótipo. Pode falar, gente. Um trabalhador. Que mais? Condição social dele, o que você acha? Você encontraria ele facilmente aí na Terças do Bem, o pessoal que vem nas terças? É o estilo do pessoal que veriam na Terças do Bem, né? Pois, pasmem, esse senhor ele passou a semana inteira vestido dessa forma. Até uma coisa que a gente ia comentar. Eles não têm esse costume nosso de ficar trocando de roupa todos os dias ou ficar trocando de roupa até 2 vezes ao dia. Não, eles passam a semana com a mesma roupa. Então, a gente passou lá 10 dias e a gente conhecia as pessoas, as crianças, principalmente pelas roupas e pelo penteado do cabelo. Aí era a menina da trança e da roupa vermelha.
porque os nomes também são muito difíceis para a gente falar. Então, a gente conhecia esse senhor, a gente via esse senhor, ele ia lá, ajudava a cortar a lenha quando precisava para a fogueira, estava sempre olhando o que a gente estava fazendo, mas a gente não entendia qual era daquele senhor, né? Por que ele estava ali. Então, depois a gente foi descobrir que ele era o senhor dono de todas as terras naquela proximidade da igreja, e foi ele que doou o terreno para a igreja adventista ser construída ali. Então, ele era uma pessoa de muitas posses, mas que não demonstrava nada disso. Então, daí já fica uma lição para a gente também, né? A gente viver de maneira humilde e se importar em fazer a obra de Deus. Outra coisa que eu aprendi foi não reclamar de trabalhar. Olha o tamanho das crianças e olha o trabalho que eles fazem. A gente fala muito sobre essa realidade, até surgiu uma polêmica aí essa semana, né, na internet. Mas assim, isso é impactante. Isso é impactante você ver no vídeo, não sei como você se sente, é impactante você ver lá. E eles saem daí e vão brincar normalmente, assim, estou aqui, agora eu preciso quebrar pedra, daqui a pouco eu vou ali porque tem a escola cristã de férias, com um sorriso no rosto, e para eles é normal, é a realidade deles. Não ali. entendi bem, isso aqui foi um trabalho excepcional ou Não. isso é a rotina deles? Rotina. É a rotina Os pais deles. vão para a plantação, eles ficam cuidando dos irmãos mais novos. Normalmente as mulheres ficam aí A quebrando. mocinha ali tinha uns 16 anos e aquele menino com a marreta tinha por volta de 14 anos, tá? E as outras crianças nos martelinhos. Olha uma criança na costa ali da menina, tá vendo? As crianças ficam fazendo esse trabalho de fazer brita. Naquele roupa vermelha ali? Não, volta aqui. Vou voltar. A hora que, ali na costa da No menina, xadrez, do xadrez, tem uma sim, cabecinha agora eu ali vi. pendurada, tá vendo? Que a região é fria. Então eu aprendi que não tem trabalho ruim e que a gente reclama muito. A gente vive num país muito abençoado, gente. A gente vive num país muito abençoado, numa região aqui, o estado de São Paulo é muito abençoado. Então, uma coisa que eu tenho aprendido é a gente não tem o que reclamar. A gente não pode reclamar muito, que a gente só fica achando motivo de reclamação. E quando você conhece outras realidades, você acha realidades parecidas aqui no Brasil. Não estou falando que você precisa ir para lá para ver isso. Mas quando você encara de frente isso, quando você vê que isso existe mesmo, você percebe que tem muito a agradecer a Deus. A gente é muito privilegiado. Então, a gente aprende humildade, a gente aprende gratidão, a gente aprende a servir. Estava o frio de hoje, e a gente tinha que ficar molhando tijolo. A gente revezava com o pessoal da obra. Ninguém queria molhar tijolo. Porque a água era muito, muito gelada. Parecia que tinha saído da geladeira mesmo a água. Essa senhora chegou lá, viu, ela era uma irmã da igreja, num dia da semana, parou lá, viu que a gente estava fazendo isso, sem falar nada, sem ninguém pedir, ela começou a pegar tijolo e molhar, porque ela viu que toda hora alguém tinha que ir lá molhar, e ficou a tarde toda fazendo isso. A gente ficava com o dedo duro, não conseguia nem pegar o tijolo direito, ela ficou a tarde toda fazendo isso. Então, a gente aprende a servir também, participando da missão. E com tantas cidades aqui no Brasil, com tantas necessidades, por que ir ao estrangeiro? Essa eu vou deixar para ela responder, porque foi o que ela me perguntou quando eu falei, vamos para a Índia? Falou, mas para que precisa ir para a Índia? Tem tanta missão aqui. Realmente, tem tanta missão aqui. Ela se envolveu mais com Missão Caleb do que eu. E ela falava assim, eu fiquei lá na Missão Caleb, você não foi, não ficou? Porque ela ficava com o pessoal na missão, eu não podia ficar, ia só nos finais de semana, passava nas outras. Ela falou, mas você não vai nem na Missão Caleb? Por que a gente vai numa missão lá do outro lado do mundo? Eu falei, não, eu não tinha resposta para isso. Eu não tinha resposta. Eu falei, mas é um desejo aqui, é algo que eu anseio, eu sempre imaginei conhecer uma missão dessa forma. Eu não sei o porquê a gente tem que ir, eu não sei te dar uma resposta, mas depois que ela foi, ela chegou numa conclusão, e aí acho que a resposta dela cabe. Então, não sei se você, assim como eu, pensa desse jeito, né? Realmente não tem por que ir lá do outro lado do mundo. Eu posso fazer aqui. Mas também eu fazer aqui não me impede de ir lá do outro lado do mundo para fazer. E quando você vai lá, você vê que é um pouco diferente. Primeiro porque aqui todo mundo conhece Jesus, né? Nós temos diferentes religiões, mas todo mundo ouviu falar de Jesus, conhece do Cristo que vai vir para nos buscar. Lá eles não fazem ideia disso. Eles não conhecem. Então,
essa coisa de ir para outro lugar distante, na verdade, transforma a vida da gente, porque a gente fala, tem muitas pessoas realmente lá precisando, e aqui também, e daí você fica incomodado, porque você precisa fazer aqui e precisa fazer lá. Então, na verdade, acho que não é um impedimento. O que eu concluo é que, quando você vai fazer a missão lá do outro lado do mundo, não deixa você menos missionário aqui, porque a gente passa 10 dias em uma missão por ano lá do outro lado e 355 aqui. Então, é aqui que a gente tem que fazer a diferença mesmo, é aqui com as pessoas que estão ao nosso redor. Mas essa experiência de ir longe também é muito boa. Esse é o convite. E uma coisa que me preocupa, ou às vezes me incomoda, é se você olhar, porque a gente participou de um projeto de missão em outro país, me chamar de missionário. Eu não sou um missionário porque eu participei de um projeto de missão. O missionário é aquele que cumpre a missão no ambiente e na cultura onde ele vive. Então, o missionário que vai para a Índia, mora lá, fica lá, se adequa à cultura deles e começa a mostrar Jesus na convivência, esse é missionário. Missionário transcontinental, que foi para outro lugar. Eu e a Ana, porque a gente não é missionário. Então, se você me chamar de missionário, eu vou me sentir incomodado se for por causa de uma viagem. Agora, se qualquer um de nós estivermos cumprindo a missão aqui, e você achar que nós somos missionários, assim como a Claudelice, o Edson, qualquer um aqui, você falar, esses são missionários, porque aqui onde eles vivem, aqui na cultura onde eles têm influência, ou são influenciados, eles estão cumprindo a missão, esse sim é um missionário. Não é uma viagem que te torna missionário, é aquele que cumpre a missão no local, na cultura onde ele está inserido. Eu fiquei muito impactado com uma coisa que a Carolina falou aqui agora, que lá eles não conhecem de Jesus. Aqui, por mais que a pessoa não tenha acesso aos meios de comunicação, à internet, toda criança é impactada pelo Natal, ela sabe que Natal, né, é o nascimento de Jesus. A gente foi na época de Natal, lá é muito estranho. A gente viajando no Natal, você não vê um pisca-pisca, não vê uma bolinha, não vê nada, não tem Natal. A gente tem a Semana Santa, que todo mundo sabe, né, sobre a morte de Jesus, tem a Páscoa, e todo mundo sabe. Então, isso dessa nossa cultura está falando de Jesus de alguma forma, né? E você falou, isso é muito forte. Mas teve a segunda viagem. Teve. Eu vou passar, e a segunda viagem, nós viajamos com vocês, né? Todo aqui o Espaço Novo Tempo viajou com vocês. Sim, a segunda viagem foi para o Quênia. E no Quênia a experiência nossa foi bastante diferente. Na primeira a gente foi como voluntário conhecendo o projeto e a gente teve o convite da Maranata para ajudar a organizar um projeto. E aí a gente pôde conhecer melhor a Maranata e o projeto no Quênia. E aí no Quênia a construção era com outro propósito. A gente não foi construir uma igreja, a gente foi num colégio construir um vestiário. A gente chegou lá, a gente sabia que a gente ia construir algo no colégio, chegou lá, era um vestiário. E aí, durante a fase de obra, a gente colocando o telhado, e aí, ao final, era anexo ao dormitório masculino, esse vestiário. Então, a gente se questionava quando chegou lá, mas eu falei no acampamento para quem estava lá, como que um vestiário vai fazer diferença no evangelho, né? A gente fez toda a parte de escola cristã de férias e tudo mais, mas o que um vestiário numa escola pode fazer diferença no evangelho? A gente descobriu que, por conta da Maranata ter construído muitos prédios nesse local, de um ano para o outro foi tipo de 70 crianças para quase 300 crianças no local. Que os pais, vendo a estrutura, querem deixar os filhos lá. É um internato com crianças desde os 3, 4 anos, porque o pai trabalha o dia inteiro, é melhor que a criança pequena fique lá o dia todo e durma lá. Então, foi para mais de 300 crianças. E nesse ano, eles tendo contato, conhecendo sobre Cristo, tiveram, eu não lembro o número exato, mas foi algo em torno de 70 e poucos batismos de alunos que conheceram Cristo naquele lugar. Então, o vestiário... Ouvi um amém aqui? Né? Então, o vestiário ajuda também a evangelizar, sim. Que coisa, né? Mas e aí, você falou sobre o Espaço Novo Tempo. Como que o pessoal ajudou? Nesse a gente se engajou mais, porque a gente foi para a Índia como voluntário, não sabia muita coisa, chegou lá e falou, nossa, a gente podia ter feito tanta campanha para trazer tanta necessidade aqui, e nosso dinheiro lá vale 20 vezes o deles, então dá para comprar tanta coisa para ajudar. E aí a Carol puxou... porque vocês não foram sozinhos, inclusive, né? Não, a Liz já foi meio escondida, mas ela foi.
Daí a gente fez aqui com vocês a campanha, várias pessoas ajudaram financeiramente, várias pessoas fizeram cartas em inglês para as crianças, depois eles receberam lá, foi tão bonito, cada criança recebendo uma cartinha feita com carinho por vocês. Vocês fizeram também as tiaras, algumas coisinhas para usar na escola cristã de férias com as crianças. Então, vocês também fizeram parte, essas luvas para contar a história. Aí o pessoal que ajudou no momento da preparação. Aí, muito obrigada. E na campanha de doação, antes de ir para o projeto, a gente conhece os voluntários via WhatsApp, via cadastro, e aí a gente começa um grupo de interessados. Conforme as pessoas vão confirmando, ficam num grupo, alguns no meio do caminho falam, não vou conseguir, saem. E naquele grupo a gente começou a incentivar essa campanha de doações. Então, a gente, com o Espaço Novo Tempo, com Amigos do Trabalho, e cada um dos voluntários fazendo sua parte, foi o projeto da Maranata que bateu o recorde de doações. Esse projeto levou para o Quênia em torno de R$28 mil, onde pôde ajudar na construção. A gente construiu o vestiário e deixou todo o material para a construção da fossa, que é necessário, porque a Maranata ia construir a parte do colégio, era construir a fossa para o vestiário. Eles precisavam dos recursos, a gente deixou todo o material comprado para que eles construíssem e ainda deixou $3 mil, mais ou menos, de doação para um outro projeto que a gente ficou sabendo. O vídeo da coisa. Uma das coisas que a gente conseguiu fazer com esse dinheiro foi comprar sacos e sacos de comida para uma tribo que não está. Então, a tribo recebeu a gente e os sacos de comidas que ia render para eles por alguns meses. Então, muito obrigado mais uma vez. E para onde será o próximo projeto? A gente está para confirmar. A gente mandou essa semana, a gente acertou com a Maranata Brasil, mandou a proposta para o Quênia e novamente para o Quênia. Esse dinheiro que ficou, uma parte foi para esse local que nós vamos, a oferta ficou para esse local. E ao invés de falar, a gente queria mostrar. Tem um vídeo na internet de uma voluntária que foi. Esse vídeo tem 17 minutos. A gente não vai pôr o vídeo todo. A gente vai mostrar 3 minutinhos desse vídeo para mostrar um pouco do local. A gente está aguardando a confirmação da Maranata para ir em dezembro. E eu espero que você, que gostaria de ir, por que não se programar para ir? É possível. A gente não falou aqui, mas para a gente ir também não foi hoje eu quero ir, amanhã eu vou. Foram quase 2 anos de preparação para a primeira participação. Então, vamos mostrar o local onde vai ser o próximo projeto, provavelmente. A gente está esperando só a confirmação até semana que vem. E aí vamos ver se você puder ir ou puder colaborar, vai ser muito legal. Pode pôr o som, por favor, que vai ser um vídeo, tá bom? Eu quero que vocês saibam que o trabalho de vocês não é em vão. Além da construção, quis também entender um pouquinho mais sobre cada menina. Então eu conversei com a Sara, que é a diretora do colégio, para ela selecionar algumas pra gente conversar, pra gente entender um pouquinho mais qual era a história dela. Extremamente forte, extremamente marcante. É assim, uma vida bem sofrida, né? Meninas já terem passado por uma experiência assim tão marcante, ao mesmo tempo tão triste na vida delas. When I grew up, I was just living with mom and my brother. After some few years, my mother passed away. And then now I decided to stay with my relatives there. When I reached class 5, my uncle decided that I should be circumcised. And then now I've been given out to a 50-year-old man from Loitoktok. I was brought by the children officer. Everybody was slept.
Then I went to the bedroom for my mother and my father. I look at them if they have slept. I took off my shoes, holding them. Then I ran. I passed through the forest. Then we came up. I was 7 years when I passed through FGM. It depends with your parent because they do that to girls. They get girls to be married so that they can get more cows. My father was 40 years old, but the guy was to marry me was 60 years old. Since that time, my mother came once, but my father threatened her that if she comes again and she will be killed. So she has not come again. She stays there. This is my home. This is my home. School days and holidays. It is not easy for you to leave your home, and just fly just to come and see us. It is really a blessing. And we want to thank God for Maranatha. Thank you, and may God bless you. If we never meet on earth one day, which I believe we will meet, let us meet in heaven. Let us meet in heaven as a family. Só reforça essa mutilação, explica isso direito para a gente ter. Acho que alguém não entende tão bárbaro que é isso. Esse é uma escola adventista, um colégio adventista que, como a menina falou, não é só uma escola, é uma casa, né? Porque a casa dela é lá. Eles passam pela mutilação dos órgãos externos, feminino, e são dados em casamento. Isso é uma cultura. E para mudar a cultura, eles têm que ter um trabalho. É proibido já no Quênia isso, por lei. E esse colégio não é um simples colégio, é um centro de acolhimento. E é o local para onde um grupo brasileiro já esteve lá e o próximo projeto está programado para ser lá. Então, as meninas são acolhidas nesse local, não tem família, então é um projeto para que a gente não faça uma escola melhor para elas, mas para que faça uma casa melhor para elas, né? E elas são dadas em casamento porque recebem em troca vacas, que isso é o símbolo de riqueza, né? Então, você tem mais vacas, é parte da cultura ali das tribos, e aí as meninas que fogem ou são convencidas. Então, o próximo projeto é para esse local. Então, a gente conta com a colaboração de todos. Se você não pode ir, posso doar. Se eu não posso doar, eu posso falar com todo mundo que eu conheço para ajudar, porque a gente tem muito o que fazer aqui no Brasil, como falou, mas a gente tem muito o que fazer também em todo quanto é lugar. E do que vai precisar? Como que nós podemos ajudar? Muitas coisas que são compradas lá, o dinheiro é melhor, porque não dá para levar tudo na mala. Tem limite de peso e tudo mais, a gente acaba pagando. Às vezes, pagar o excesso de bagagem fica mais caro do que comprar lá. Então, pode ser em dinheiro, pode ser através... A gente vai realizar, provavelmente, algumas oficinas para levar coisas para eles também. Você pode participar. Uma das coisas que nós estamos pensando em fazer são gorros de crochê, ou tricô, sempre confundo, crochê. Porque eles sentem muito frio à noite e mesmo assim em lugares que para a gente está calor, eles sentem frio e eles usam gorro. Então, a gente vai combinar com vocês depois a confecção desses gorros. Então, é uma forma que você pode ajudar também. E, se você tem como ir, vamos, gente. Vai transformar a sua vida. Porque, assim, você pode cumprir a missão aqui, mas você volta cumprindo mais ainda, porque a gente fala, às vezes a gente faz... Ficar muito tempo sem participar de uma missão impactante como essa, você não precisa participar de missão impactante para mudar a sua vida, mas quando a gente participa, quando você fica muito tempo, você precisa voltar. Ontem eu estava vendo as fotos e falo, nossa, tem tanta coisa que eu preciso voltar, dar prioridade, que eu estou deixando para trás, dando prioridade para outras coisas sem importância. Porque... E aquilo que ele falou, né, que a gente tem um conceito errado de ser voluntário, a Maranatha tenta... mudar isso mesmo, que você está indo como voluntário, você precisa ser bem assistido lá, você precisa ter o mínimo de conforto, ter uma alimentação adequada, ter uma cama quentinha para você dormir. Então, você não vai passar perrengue, não, tá bom? A gente, e principalmente as pessoas que recebem lá a gente, é tanto carinho, é tanto amor, que eles fazem de tudo
para atender todas as nossas necessidades. Então, até a gente está planejando em dezembro, nós vamos levar a Liz. E, então, se você tem filho, se você tem um pouco mais de idade, fique tranquilo que você não vai passar perrengue, não. A gente vai preparar tudo para cuidar de todo mundo da melhor forma possível. Então, a nossa última pergunta, a gente escuta essa história aqui de mutilação, a gente fala assim, só Jesus voltando mesmo para esse tipo de coisa acabar, porque a gente não consegue entender isso. A gente não, você consegue aceitar uma coisa dessa? Não dá. Isso são séculos de cultura, não é? Isso não vai mudar assim tão fácil, e só Jesus voltando mesmo. Então, qual a importância de a gente engajar num projeto missionário local ou mundial para a volta de Cristo? Quais são as recompensas depois de tanto esforço que vocês fizeram num lugar distante, onde vocês nem podem acompanhar o resultado assim? Tem alguma recompensa? E qual o desafio, convite para que você que esteja aí desmotivado, pensando assim, não tem nada para fazer, eu sou tão pequeno aqui no Brasil, o que eu posso fazer para me engajar num projeto desse? A gente, quando você convidou, quando a gente é convidado, a gente fica até preocupado, a gente às vezes não se sente confortável em falar, porque pode dar um entendimento do tipo, falando o que foi. Não. Quanto mais você se envolve na causa de Cristo, mais você sente algo que está na Bíblia. E eu queria compartilhar em 2 versos com vocês. Você abre a sua Bíblia, que a minha ficou no banco, por favor, Edson. Você empresta aqui? Abre para a gente. Lucas 17:10. Abra a sua Bíblia aí também para acompanhar com a gente. Lucas 17:10 e depois a gente vai ler 1 Coríntios 9:16. Porque é um sentimento de... eu estou fazendo algo pela obra de Cristo. A gente sabe que a obra de Cristo não precisava da gente para ser feita, né? Ele fez um chamado. Ele fez um chamado para a gente participar. Lucas 17:10 diz assim, aqui tem um contexto onde fala sobre o seu servo, fez alguma coisa que era função dele fazer, e aí, no final desse trecho, fala assim, assim também vós, depois de haverdes feito tudo quanto lhe foi ordenado, dizeis, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Quando a gente tem a recompensa, é entender que a gente está fazendo o mínimo para a causa de Cristo. A gente fazer, em qualquer lugar do mundo, fazer aqui ou lá, a gente está sendo... Pode ser um servo inútil, porque o que Cristo fez por nós, qualquer coisa que a gente faça é inutilidade. A gente está fazendo nada mais que obrigação. E 1 Coríntios 9:16, não sei se alguém já abriu aí, pode ler, tem na tela, vamos para ganhar tempo. Se anuncio o Evangelho, eu não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Ai de mim se eu não pregar. Então, porque como eu tenho esse sentimento de, que recompensa eu vou ter, eu nunca mais... Quando que eu vou lá naquele cantinho da Índia? Eu tenho muito desejo de voltar lá um dia, levar umas fotos, porque eles não têm fotos lá. A gente tem todas as fotos. Levar umas fotos e falar, olha as fotos de vocês aqui com a gente, vamos guardar de lembrança. E participar de um projeto de missão, num lugar onde eu não vou encontrar mais aquelas pessoas, provavelmente, me faz ter mais vontade de estar no céu. Me deixa mais focado no objetivo, que é estar no céu. Vocês vão encontrá-las no céu. Amém. Eu tenho certeza absoluta, Paulinho e Carol, aquela menina que carregava o irmãozinho nas costas, quem sabe um dia lá no céu, você fala assim, ei, professora, eu lembro de você lá na Índia, você lembra de mim? Você fala assim, não, acho que não. E a nossa esperança é porque algumas dessas crianças, a maioria, muitas delas, não eram membros da igreja. Não eram. E ali a igreja é um ponto de apoio para aquela comunidade. Então, a nossa esperança é realmente ouvir isso. Tem algumas histórias particulares. E eu queria, para a gente encerrar, eu sei que estamos em cima do tempo, compartilhar, você falou, se eu estou desmotivado, se eu não sei... Meu amigo, às vezes eu venho aqui, faço os anúncios, participo aqui da comunidade Espaço Novo Tempo, às vezes a gente está animado, vê o pessoal engajado, mas às vezes, muitas vezes, ultimamente, abrindo meu coração para vocês, eu saio daqui com um aperto no coração, porque eu sinto uma indiferença na nossa comunidade, muitas vezes. Eu venho aqui e a gente faz um anúncio super feliz, que tem um programa legal, onde a gente pode se engajar e fazer a diferença, e a gente percebe uma indiferença das pessoas se envolverem. E aí a gente fala, para qual propósito eu fui criado? Eu fui criado para ser, se você procurar, é para fazer boas obras. Tá? Eu não lembro o verso agora, nós fomos criados em Deus para fazer boas obras. E quando a gente sente essa indiferença, a gente
dá aquela desanimada, mas assim, não uma desanimada da missão, mas fala, será que está... Por que a gente não consegue engajar as pessoas? Mas aí a questão é o meu relacionamento com Deus que faz a diferença. Se você está desanimado, é porque você está longe de Deus, você precisa buscar mais fazer as coisas de Deus. Faça as coisas por Deus e Deus vai cuidar das suas coisas. Deixa de correr atrás das suas coisas. Eu peguei algumas frases de missionários para a gente encerrar, para que você coloque isso na sua mente e passe a refletir, porque isso me aperta o coração a cada semana onde a gente sente essa indiferença. Eu sei que muitos aqui são engajados, missionários, mas você que vem aqui e participa, e talvez está pensando numa mensagem para acalmar seu coração, a mensagem que Cristo trouxe, Ele trouxe para acalmar o seu coração, porque Ele vai voltar, mas aqui você tem que fazer seu coração tremer para tudo quanto é lado, aquecer esse coração e fazer, porque isso vai te aproximar de Deus. Davi Livingstone, que a gente citou, ele fala assim, Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. O próprio Jesus é o missionário dos missionários. Se Jesus Cristo é Deus e morreu por mim, então nenhum sacrifício que eu fizer por Ele vai ser grande demais. Nenhum sacrifício, falou Studd. Outra de Davi Livingstone. Mas eu gostei muito do projeto, achei muito interessante. Eu gostaria muito de poder, mais isso, mais aquilo, mais aquilo. A sua simpatia não substitui a ação. Você pode agir. Aqui, na missão, está tendo missão Caleb em algumas igrejas do distrito. Vamos lá, vamos ajudar, vamos fazer aqui a diferença. Todo cristão, essa é muito forte, essa mexe comigo quando eu leio, porque eu não quero ser um impostor. Todo cristão é um missionário ou é um impostor. Spurgeon falou isso. Por que alguém deveria ouvir falar do Evangelho 2 vezes quando há pessoas que não ouviram nenhuma vez? Quantos sábados eu venho aqui e ouço falar do Evangelho e quantas pessoas não ouviram falar? Falamos sobre a segunda vinda de Cristo, a nossa grande esperança. Mas metade do mundo ainda não ouviu falar nem sobre a primeira. Por isso que eu preciso ir. Por isso que alguém precisa ir. Se ninguém tivesse saído lá da onde falava sobre Jesus e viesse aqui para a América, a gente não ia saber sobre Jesus. Só que hoje a gente precisa de missionários no caminho inverso. E essa é a melhor frase. É a frase mestre de toda pessoa que quer ser um missionário. Lembrando que missionário é no local onde você vive. Ide por todo mundo. Pregar o evangelho a toda criatura. Quem falou isso? Jesus. Eu gostaria, junto com a Claudelice, dizer que a gente quer que o seu coração seja tocado, que ele seja incomodado, para que você saia daqui transformado, com vontade de participar de algum projeto missionário, ou aqui, ou lá longe, ou aqui perto, mas que você não fique indiferente. Que você sinta vontade de fazer e se engajar nessa missão que Jesus deu. Lembrando que missão é um dever. Missão é a nossa razão de existir. Qual é a sua razão de existir? Eu quero que você fique de pé. Eu pedi que a Claudelice ore por nós, para que nós saiamos daqui agora com firme desejo no nosso coração de participar de todos os eventos que a igreja desafiar a gente. Antes de orar, eu preciso falar. Quando Jesus disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, era como se ele dissesse assim para cada um de nós, olha, eu quero voltar, e eu quero voltar logo, mas está faltando vocês fazerem a sua parte. E qual é a nossa parte? É ir a todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então, é sair daqui de dentro com o ide no nosso coração. Cada um que nós encontrarmos, levar a esperança que é Jesus. Quanto mais rápido nós fizermos isso, cada um de nós fizer a sua parte, mais rápido Jesus volta. É uma questão de entendimento, é uma questão de compreensão. Jesus está pronto para voltar, só está faltando nós terminarmos a nossa parte. Amém? Vamos orar também, nesse momento, pelo Paulinho, a Carol e a Liz, que vão fazer uma terceira viagem, não é isso? A Liz vai fazer a segunda viagem missionária, eu não fiz desse tipo nenhuma ainda. Ela já vai fazer a segunda, né? Então, você ora por todos nós, especialmente pelo a missão deles, tá? Querido Pai, como nós nos sentimos felizes, Senhor, porque nós temos o privilégio de lhe conhecer, Pai. Há tantos que ainda sequer ouviram falar de Ti, Senhor.
e nós conhecemos, nós temos oportunidade de ter um relacionamento contigo. Perdão, Senhor, porque muitas vezes nós não fazemos da maneira como o Senhor espera. Nós pedimos, Pai, muda o nosso coração. Muda os nossos gostos, muda as nossas preferências, Senhor. Que o nosso gosto seja estar contigo durante todo o tempo, Pai. Amém. Senhor, nós pedimos uma bênção especial para Carol, Paulo, Alice. Que o Senhor continue cultivando e fazendo crescer no coração deles esse desejo de levá-lo a toda criatura, Pai. Que o Senhor possa abençoá-los nessa caminhada, nessa nova viagem. Que o Senhor esteja sempre à frente deles e de todos os outros que irão com eles. Amém. Pedimos também, Senhor, que o Senhor possa fazer crescer no nosso coração o desejo de ajudar para essa viagem, ajudar como pudermos ajudar, Senhor, com trabalho, com recursos e aquilo que for necessário, Senhor. Amém. Pedimos, Pai, que o Senhor abençoe todos os missionários também. Oramos, Senhor, por todos nós que estamos aqui hoje, aqueles também que estão nas redes sociais e que ouviram esse chamado, que ouviram sobre as missões, que puderam entender um pouco mais como é uma missão, Senhor. Amém. Que o Senhor possa fazer essa vontade crescer em nosso coração e que ela se transforme em ação. Pedimos, Pai, que o Senhor possa abençoar todas as famílias aqui representadas, que o Senhor nos dê um bom final de sábado e que nos acompanhe de volta ao nosso lar. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém. Amém. Espere só um pouquinho que a gente quer sair, Claudelice, eu e os dois, para dar um abraço a vocês, tá? Vocês aguardam só um minutinho, a gente se abraça ali fora.